Boa noite, companheiras. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de maio de 2022. Nesse horário, nós estamos iniciando este estudo. Do livro Emmanuel, e o nosso curso é As Obras de Emmanuel. E nós estamos iniciando esse curso com a primeira obra psicografada por Chico Xavier, do orientador espiritual Emmanuel. Foi a primeira obra, de Emmanuel que Chico psicografou. E nós já, na aula passada, que foi a primeira aula, dia 11 foi a primeira aula, 11 de maio, na primeira aula nós estudamos os dois prefácios. O primeiro prefácio, que foi assinado por Francisco Cândido Xavier, estudamos o segundo prefácio, que foi assinado por Emmanuel, e estudamos o primeiro capítulo, Doutrinando a Fé. Hoje, nós vamos iniciar o estudo do segundo capítulo, A Ascendência do Evangelho. Mas antes de nós iniciarmos o estudo dessa obra, eu vou pedir para Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Então, estamos aqui reunidos com a graça do nosso Pai Criador, agradecendo muito essa oportunidade de estarmos juntos novamente para estudarmos, para aprimorarmos, para nos melhorar a evolução. E só temos a agradecer, Pai, que os espíritos amigos nos envolvam, nos ajudem nas reflexões, para que possamos compreender cada vez mais a sua palavra, Mestre, para que possamos cada vez mais nos alinharmos às leis divinas, aos ensinos de Cristo, para cada dia darmos um passo adiante da nossa evolução. Que Jesus abençoe e pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, como eu falei, nós vamos começar estudando no dia de hoje, 18 de maio de 2022, o segundo capítulo, que tem por título A Ascendência do Evangelho. E Emmanuel começa esse capítulo dizendo o seguinte: nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que é de João no seu Evangelho, quando diz: no princípio era o Verbo. Quem quiser anotar aí de lápis do lado, bota assim, João, capítulo 1, versículo 1. Então, Emmanuel diz aqui: nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que é de João no seu Evangelho. No princípio era o Verbo. Isso está em João, capítulo 1, versículo 1. Então, essa imagem que João trouxe para nós é a imagem mais justa, daqueles a quem todos os espíritos rendem culto, que é Jesus. No princípio era o Verbo. Então, Jesus é aquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto, porque é o mestre. É o mestre. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, Jesus, o enviado divino para amparar, socorrer todos os espíritos da terra. Foi o espírito, que Deus escolheu entre os seus mensageiros, que são muitos, espíritos puros são muitos, Deus escolheu Jesus. Tá? É isso que João quis dizer. E o que Emmanuel disse também. Então, essa frase
é a frase mais justa, né, que Emmanuel cita como aquela que representa o poder de Jesus. Então, o segundo parágrafo, ele diz assim: Jesus, cuja perfeição se perde na noite imprescrutável das eras. Ninguém sabe quando Jesus se tornou perfeito. Ninguém sabe. Por isso que ele diz aqui, cuja perfeição se perde na noite imprescrutável das eras. O que nós sabemos é que quando decidiram construir, vamos dizer assim, o planeta Terra, ele já era perfeito. Ele já era perfeito. Então, nenhum de nós poderá dizer quando ele alcançou esse título de Cristo. É uma coisa que se perde. E aí ele continua, personificando a sabedoria e o amor. Jesus personificava a sabedoria e o amor. Tem orientado, repara que ele coloca o verbo no presente. Tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, desde o momento em que o primeiro ser humano, que o primeiro espírito encarnou na Terra, ele tem orientado, não é? A humanidade terrena, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. Desde que, aí a gente volta lá, vamos voltar lá em Abraão. Desde que os homens começaram a pensar, a ter uma ideia de um Deus, de algo além do humano, ele vai enviando os seus mensageiros para os grupamentos humanos. Aí é aquela história que nós já estudamos. Abraão, não é? Isaac, Jacó, aí vai Moisés, e vários deles, até que ele próprio decide vir, pessoalmente. E aqui no livro Boa Nova, que eu pedi para vocês pegarem, na última página do capítulo 2, Boa Nova é psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Na última página, é só o capítulo 2 tem por título, deixa eu abrir aqui, Jesus e o precursor. O precursor também foi um mensageiro, não é? Jesus e o precursor. Na última página do capítulo 2, Humberto de Campos, espírito, diz assim: João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Então, João, ele iniciou primeiro a sua pregação. Primeiro João. Os dois estavam encarnados, João Batista e Jesus. Mas foi João o primeiro a se levantar e a pregar. Primeiro foi João. Por isso que ele é chamado de precursor. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista, vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunha verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade.
O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta. Então, João era profeta de Jesus, do seu profeta, no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé, que era a filha, né, que pediu ao rei para cortar a cabeça, Salomé representa a futilidade do mundo. Foi a jovem que dançou para o rei e a mãe a usou para pedir a cabeça dele. Lembra dessa cena, né? Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes, que era o padrasto dela, e sua mulher, que era a mãe de Salomé, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Muitas vezes, a verdade, né, na sua tarefa de aperfeiçoamento, muitas vezes ela fere para aqueles que não estão preparados para conhecer a verdade, ou fogem dela. Por isso que André Luiz diz assim: conheça a verdade para que ela não venha te surpreender. Porque aqueles que ficam o tempo todo ignorando a verdade, mesmo sabendo que ela existe, mas ignoram, um dia serão deparados por ela, irão ser defrontados por ela. E esse momento vai ser difícil. E ele aqui diz: como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. Operário da primeira hora, era ele, João, o Batista, o símbolo rude da verdade, que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. Quem é que tinha a espontaneidade do amor? Jesus. Mas ele vem antes. Então, olha só, exprimindo, ele está falando aqui de João, austera disciplina, porque ele era altamente disciplinador, que antecede a espontaneidade do amor, que é Jesus, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Ele era o precursor, ele era o profeta, ele era altamente disciplinador, mas ele era um cristão ativo, mas ainda tinha coisas pessoais a resolver. Percebe? Ele não era um espírito puro. Lembra quem ele é? Ele é a reencarnação de Elias. E o que Elias fez lá na Babilônia? Mandou matar centenas de sacerdotes Baal. Por quê? Por vaidade. Lembra aquela cena da fogueira para provar qual Deus era o Deus verdadeiro com os sacerdotes Baal? E ele consegue acender a fogueira, como Elias. Ele consegue acender a fogueira. E aí o rei diz para ele, que o rei diz o seguinte, mais ou menos para ele assim: o seu Deus é o verdadeiro. E o rei praticamente pergunta para ele: o que você quer?
como prêmio por ter conseguido provar que seu Deus era verdadeiro. O que o rei perguntou para Salomé quando ela dançou e enfeitiçou o rei? O rei perguntou para ela, disse que ficou tão encantado com a dança dela que disse assim: me peça alguma coisa, eu te darei. E ela disse: a cabeça de João. Lá, o rei também encantado com as faculdades mediúnicas de Elias, pergunta também para Elias. E ele diz o quê? A cabeça dos sacerdotes de Baal. E mais de 200, 300 sacerdotes têm a cabeça decapitada na beira do rio. Está lá na Bíblia dizendo que as águas do rio ficaram vermelhas de sangue. Entendeu? Então, ele diz aqui, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Ele precisava ainda resolver essas questões íntimas que ele trazia com ele. E aí continua Emmanuel, foi por essa razão que dele disse Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Porque naquele momento, dos que haviam nascido, ele era o maior de todos. Então, eu li uma história também que eu achei muito interessante, muito legal, que Isabel, quando Jesus estava mais ou menos com uns 11, 12 anos, Isabel desce com o filho e vai visitar Maria. Jesus tem a mesma idade de João. Eles nasceram com a diferença de meses. E tem um momento que Maria sai andando pelo quintal e numa pedra ela vê sentados os dois meninos conversando. E eles estão de costa para ela, de frente assim para um vale muito bonito. E ela não escuta o que eles estão conversando, né? Ela vê os dois meninos conversando. Passado algumas horas, a Isabel tem que voltar para casa, porque ela morava no alto da montanha e a viagem levava 1 ou 2 dias. Antes de ir embora, Isabel vira-se para Jesus e diz assim: Jesus, você quer ir comigo passar alguns dias na nossa casa? Ela convida Jesus para subir a montanha e passar alguns dias lá com o primo. Ele olha para ela, aquele olhar intrigante, e diz: é necessário que João parta primeiro. Então, ele fala isso é necessário que João parta primeiro, fazendo essa alusão ao início do trabalho evangélico. É necessário que João parta primeiro. Então, linda essa história, né? Fazendo isso. Então, aqui eu trouxe esse trecho para a gente, voltando aqui no nosso livro do Emmanuel, aqui diz, enviando os seus iluminados mensageiros em todos os tempos aos agrupamentos humanos. Então, agora que Jesus está encarnado, tem o profeta João, que foi enviado por ele, e continua Emmanuel. E assim, como presidiu a formação do orbe, dirigindo como divino inspirador a quantos colaboraram na tarefa da elaboração geológica do planeta e da disseminação da vida em todos os laboratórios da natureza, desde que o homem conquistou a racionalidade, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem. Então,
desde que ele começou esse trabalho de enviar aqueles trabalhadores, esses mensageiros, ele vem fornecendo a ideia da sua divina origem, porque a gente vai encontrar lá nos antigos profetas, ele já citando que o Messias viria. Nós vamos encontrar falando sobre o cordeiro que será imolado, lá no Levítico, lá em Jeremias, em Isaías, em Elias, eles já vão citando, falando sobre a vida do Messias. E aí ele diz aqui, vem de fornecer na ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, ele vem falando, desde aquela época dos antigos profetas, ele vem falando, vem fazendo revelações, o Mestre Jesus vem trazendo revelações para os homens, mas revelações de acordo com o grau evolutivo do homem, da humanidade. Conforme o homem vai evoluindo, as revelações vão ficando mais profundas. Por isso que ele diz aqui, que desde o momento, desde que o homem conquistou a racionalidade, e quando o homem conquista a racionalidade, ele tem o seu livre-arbítrio, vem fornecendo à humanidade a ideia de sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão, que a compreensão da humanidade pode abranger. Então, Jesus vem fazendo esse trabalho de ir enviando os profetas e cada um deles com a missão de trazer uma parte da revelação sobre quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso futuro, que é Deus. Então, ele vem colocando, falando também sobre... deixa eu só... é que eu perdi. Só uma coisinha, Falando também sobre a regra áurea do cristianismo, que está lá, em Mateus 7,12, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso nós vamos encontrar lá, no Antigo Testamento. E ele vem colocando, de acordo com a capacidade de cada um de compreensão. Então eu vou partilhar aqui o ecrã com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre Jesus, esse mestre, que desde que o homem alcançou racionalidade, vem nos trazendo esse conhecimento. Isso está no livro A Caminho da Luz, tá? No capítulo 12, A Vinda de Jesus. O primeiro item desse capítulo 12 é a manjedoura. Tá no A Caminho da Luz, também um livro de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Por que Jesus nasceu numa manjedoura? Para representar essa humildade. Por que ele não nasceu num berço, na casa de um doutor da lei, de um príncipe, de um rei? Que símbolo mais forte para representar a humildade que uma manjedoura. O que era manjedoura? Era um coxo, aonde os animais se alimentavam. Então não era nem um berço. E olha o detalhe,
O pai de Jesus era carpinteiro. Com certeza, se Jesus tivesse nascido em casa de José, em casa de Maria, ele teria um lindo berço, porque o pai, o carpinteiro, confeccionaria para ele um lindo berço. Mas eles estavam em viagem, em trânsito, então não havia berço. E ele nasce numa manjedoura, num estábulo. E essa humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Debalde, quer dizer, em vão, inutilmente, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram, banalizaram o grande acontecimento, ironizando, desvalorizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. Aqui, Emmanuel está contando para a gente que quando você começa a contar para as pessoas os fatos que envolveram o nascimento de Jesus, muitas pessoas, não só escritores, começam a banalizar, a dizer que aquilo é mentira, que não foi bem assim que aconteceu, com a ideia de quê? De tornar o fato do nascimento dele, as questões que envolveram o nascimento dele, em tamanho pequeno. Tá? Então, Emmanuel fala isso. Eles tentam, mas não conseguem. Mas insistem em vulgarizar esse grande acontecimento, desvalorizando os altos fenômenos mediúnicos que precederam ao seu nascimento. Infelizmente, a gente ainda encontra também alguns companheiros espíritas que tornam esses fatos bem, assim, de uma forma muito simplória. Não gostam nem de estudar sobre eles, nem de comentar. Dizem, não, isso é uma bobagem, isso é lenda. A gente escuta muito isso. As figuras de Simeão. Vocês conhecem aquela história, né? Ana, quando José e Maria levaram Jesus ao templo. Simeão, Ana, Isabel, a prima, mãe de João Batista, José, o pai de Jesus, bem como a personalidade sublimada de Maria, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. São figuras que foram grandes mensageiros enviados por Jesus. Simeão e Ana receberam Jesus no templo. E ali Simeão faz a grande revelação. Ele faz a grande revelação. Parece, se eu não me engano, que Simeão era cego. E quando Jesus é entregue a ele faz uma revelação belíssima. Eu vou ver se eu encontro aqui, só para a gente, se eu não me engano, deve estar em Lucas. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou olhar aqui. Do nascimento, né? Rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Apresentação no templo. Está aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 22. Lucas, capítulo 2, versículo 22. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, os pais levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor, e para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel
e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou Jesus nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Seu pai e sua mãe, quer dizer, José e Maria, estavam admirados com o que diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, a mãe: Eis que este menino foi colocado para a queda e para o sorrimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti, ele falou para ela, uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Profecia de Ana. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, ela, Ana e Simeão, ele era um sacerdote do templo e ela uma profetisa, eles viram Jesus e reconheceram nele o enviado. Então, olha só que história linda desses personagens. Isabel, a mãe de João Batista, né? Aquela que saudou Maria, que sentiu a criança no ventre tremular quando Maria vinha chegando, e estava grávida de 1 ou 2 meses, e ela fala, não é? Ave Maria, quer dizer, salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Maria estava chegando, nem tinha avisado a ela que estava grávida, e ela revelou a Maria que ela sabia disso. João Batista, o precursor, José, o pai, Maria, a mãe, esse espírito sublime. Então, esses personagens, muitas vezes, têm sido, né, injustamente criticados, denegridos. Rose? Pode falar. Desculpe te interromper. Quem que revelou, que você comentou algum minuto atrás, que revelou Jesus? Quem revelou como? Que comentou sobre a vinda do Jesus? Foi Isabel? Foi Simeão. Não, Simeão não. Foi o que eu li para vocês no templo, de Lucas. Sim, Simeão, Ana, e depois você citou um outro nome ainda há pouco. Isabel, Agora. A oração. Você não tem Ave Maria? Sim. A primeira parte da Ave Maria, a primeira parte, foi uma revelação de Isabel, mãe de João Batista. Porque Isabel estava grávida, já próximo de ter o bebê. E Maria, que era prima dela, foi até a casa de Isabel, que morava no alto da montanha, para ajudar Isabel durante o parto. Quando Maria vem chegando, Isabel está na porta. Ao ver Maria à distância, ela sente o bebê, que já estava para nascer, vibrar dentro da barriga dela, mexer. E ela tem essa revelação de que Maria estava grávida. Maria devia estar com 3 ou 4 meses de gravidez. E ela faz essa saudação, que é a primeira parte da oração
da Ave Maria, porque a segunda parte foi escrita pela Igreja Católica, anos depois. Tá? Porque esse Santa Maria, Mãe de Deus, que é a segunda parte da oração, ela vai surgir depois, porque os padres da Igreja Católica é que vão escrever. Tanto que é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E tem, né? Porque a primeira parte é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. É até aí. Santa Maria, Mãe de Deus, já foi a igreja que escreveu, tá? Você vai encontrar nos evangelhos, depois eu vou encontrar no evangelho a citação, deve estar no evangelho de Lucas, essa primeira parte, que é a saudação de Isabel a Maria, tá bom? Então, todas essas personagens, vão ser muitas vezes denegridos por aqueles que não conseguem alcançar essa beleza do Evangelho. Tá? Então, ele diz aqui, tem sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, Simeão, Ana, Isabel, João Batista, né, e vários outros, portadores de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos, as bases da verdade inabalável. Se Jesus não tivesse a ajuda desses espíritos, como é que Jesus poderia fazer tudo isso que ele fez? Ele precisava da ajuda desses espíritos, entendeu? Ele precisava que esses espíritos ajudassem ele. E assim aconteceu. Vários espíritos reencarnaram e eles vão começar esse trabalho de auxiliar Jesus nessa divulgação da Boa Nova. Então, eles vão fazer esse trabalho que muitos já tinham feito anteriormente, né? Preparando toda a chegada de Jesus, como João Batista. Então, são vários espíritos que vão fazer esse trabalho de divulgação, de auxílio de Jesus, tá? Então, esses espíritos são portadores da contribuição de fervor, crença e vida. Então, Jesus precisava da ajuda desses espíritos para poder lançar na Terra os fundamentos dessa verdade inabalável. Então, Jesus necessita da nossa ajuda. Rose. Oi, pode falar. Quando a gente já até comentou outras vezes, né? Quando nós dizemos que Jesus se preparou 1000 anos, há muito tempo atrás, eu já até comentei isso, eu tinha um entendimento que ele, como espírito, precisava ter um preparo da sua condição espiritual, né? no preparo, na moldagem, para poder encarnar ele ser um espírito muito iluminado e ter que vir num mundo muito materializado. Sim. E a gente chegou e viu que, na verdade, quando se é dito sobre esse período todo de preparação de Jesus, não quer dizer a sua preparação, mas o que ele preparou como arcanjo planetário, governador desta orbe, né? A sua vida. Oi? Um planejamento. Pois é, então, desde Isaac, Jacó, Abraão, já se dá esse planejamento. Sim. Que foi 1000 e poucos anos,
quase Mas, 31 olha, filhos. desde Abraão até Jesus, são pelo menos uns 3.000 anos. Então, tudo isso foi planejado, né? Já Claro, com planejado, muita organizado, antecedência, todos os profetas, como você lá no preparação dos estudo. profetas, dos espíritos, como é feito até hoje. E esse conjunto de espíritos que vieram, né, no período da vinda dele, foi toda uma preparação também da alta espiritualidade para que se desse a Claro, vinda do mestre, né? claro. Tudo organizado, preparado, né? Os espíritos sendo preparados para vir. Tudo isso necessitou de muito tempo para se organizar. É a mesma coisa da implantação da Boa Nova, vamos dizer assim, do Espiritismo. Kardec não teve que elaborar tudo isso? Selecionando textos, analisando. Não foi a primeira coisa que chegou e publicou. Isso. E até mesmo a encarnação dele, de Leon Sim, Denis, de tudo Flammarion, planejado. foi todo Quando as planejado, né? pessoas falam 1.000 anos, é uma coisa só a exemplo, porque ninguém sabe o tempo que levou verdadeiramente. O que a gente sabe é que de Abraão até Jesus tem mais ou menos 3.000 anos. Agora, o que precisou antes disso, a gente não sabe. É tudo teoria. Agora, ô Rose, Oi. uma coisa que agora até é pertinente essa reflexão. Quando a gente diz lá nas passagens do Antigo Testamento, Yahvé, eu tenho para mim que Yahvé e que Moisés subiu a montanha, foi revelado por Deus, a sarça pegou fogo. Para mim, agora eu tenho assim um entendimento que, na verdade, era Jesus, que era o Sim, enviado de Deus. Jesus se revelando. E se não fosse Jesus, eram outros espíritos superiores enviados Pois por Deus. é, então, quando a gente diz Yahvé, Jeová, qual o Sim, termo que se usa, sim, era justamente quando apareceu para Abraão, disse para Abraão, você tem que, né, deu a missão para Abraão, começar a sim. caminhar. Foi Jesus, ou um Jesus enviado do ou um Mestre dos maior. missionários, exatamente, ou um dos espíritos que estavam trabalhando junto com ele, enviados por ele, entendeu? Foi um espírito assim, essas grandes revelações, né? Então, aqui, cumprimento das profecias de Israel. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu avançar aqui. Do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vida à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Ninguém que habitou corpo de carne na Terra deixou uma lição de amor e de humildade maior e mais profunda que Jesus. Nenhum, tá? Em todos os tempos da humanidade, até hoje. Dele asseveraram os profetas de Israel muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Opa, então deixa eu ir, subiu aqui, peraí. Dele asseveraram, né? Opa, dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Quer dizer, os profetas disseram, muito antes dele nascer, falaram isso. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza, carregado de opróbrios e desprezado dos homens. Todos lhe voltarão o rosto, coberto de ignomínias. Não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Quando a gente escuta isso, a gente faz uma interpretação errada. Errada. Mas olha o que diz aqui. Presumireis na sua figura um homem vergando ao peso da cólera de Deus, mas serão
os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio, mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Então, desde o passado, muitos séculos, até milênios antes de Jesus nascer, os profetas já faziam essas previsões sobre a vinda do Messias. Já falavam isso sobre ele. A grande lição. Sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade, mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra mansa e generosa reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. Como eu falei antes, ele podia ter nascido num palácio, mas ele nasceu numa estrebaria, filhos de pessoas muito pobres. Foi criado em meio a uma comunidade, a uma aldeia de pessoas muito simples, né? De uma vida muito singela, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos Areópagos, né? Que é um antigo, aquele Areópago é o antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, né? Dos fóruns, das assembleias e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Então, quando ele fazia as suas pregações eram principalmente dirigidas aos mais desprotegidos e desclassificados, aqueles que tinham mais vícios, pecados, culpas, né? Como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. Nunca mandou ninguém levantar a espada para combater o mal, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Se a humanidade fosse mais pacífica, fosse mais amorosa, fosse mais fraterna, todas as religiões do mundo, que são baseadas nos ensinos de Jesus, já estariam irmanadas. Mas por que isso não acontece? Por causa da impiedade dos homens. O homem tem o livre-arbítrio e ele faz valer o peso da sua injustiça nessa balança da redenção. É claro que Deus, é claro que Jesus quer que todos sejam irmãos,
Está lá na regra áurea do cristianismo. Mas a impiedade dos homens ainda não permite que isso aconteça. Então, nós trouxemos aqui uma ideia, né, de quem é esse mestre, de quem é esse enviado, uma pálida ideia de quem é esse enviado, do trabalho que ele realizou. E principalmente de que ele necessitou e ainda necessita da nossa ajuda para continuar esse trabalho de evangelização da humanidade. Vamos continuar aqui voltando ao livro do Emmanuel. Em tempos remotos, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, quer dizer, dos homens das cavernas, né? Suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras. Até que, transcorridos anos no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso. Quem são eles? Vocês lembram? São os exilados de Capela, né? Que já tinham uma organização mais preparada. Porque ele diz aqui, ó, em tempos remotos, 5.000 anos antes de Cristo, por aí, quando os homens fisicamente pouco dessemelhavam-se dos antropopitecos, quer dizer, pouca diferença tinham daqueles homens bem brutos ainda, né? As manifestações de religiosidade desses grupos que habitavam a Terra, grupos muito primitivos, eram as mais bizarras. Era adorar a lua, era construir alguma coisa de madeira ou desenhar numa pedra e ficar adorando, né? Aquelas manifestações religiosas ainda muito primitivas. Até que isso aconteceu, até que transcorrido os anos no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe, olha aí, os egípcios, os hebreus, os árias, as castas da Índia, não é? Eles vão chegando. Os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Então, esses seres, eles chegam aqui trazendo todo o conhecimento, mas eles são exilados. E eles precisam, ao chegar aqui, habitar corpos que são corpos ainda bastante primitivos, de certa forma, né? Eles não conseguem, logo que chegam, manifestar a totalidade do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua inteligência. Daí o grande sofrimento que muitos deles padeceram aqui. Porque o corpo que eles possuíam não dava permissão a eles de manifestarem a sua inteligência. Então, no início, eles sofreram. Eles tiveram que vivenciar aquelas coisas. Só com o passar de milênios e de novas reencarnações do orbe, esses grupos foram se desenvolvendo e apresentando essa nova ideia de religiosidade, uma coisa mais transcendental. Olha a questão dos egípcios, a ideia de um outro mundo, né? Osíris,
Olha a questão dos hebreus, conseguindo apresentar a ideia de um Deus único. Olha as castas da Índia, trazendo também toda essa ideia. Isso levou tempo, mas no início eles foram envolvidos por aquele ambiente que existia aqui, né? Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção. Lembra que nós falamos sobre isso lá, Elias, não é? Os sacerdotes de Baal faziam sacrifícios humanos aos deuses. Os gregos também faziam sacrifícios humanos aos deuses. Os primeiros não tinham? E os romanos, aos tempos de Jesus, não faziam sacrifícios? Não sacrificavam os cristãos aos deuses romanos? Marte, quando levavam lá para os grandes templos lá, me fugiu o nome agora, as arenas romanas, não faziam? Não ofertavam os seres, né, as pessoas, queimando nas fogueiras? Então, esses sacrifícios de sangue, aqui também na América do Sul, entre os incas, astecas e maias, também não aconteciam sacrifícios humanos? Quantas vezes nós ouvimos falar sobre isso? Entre os maias, os astecas, entre os incas, sacrifícios, quando chegava a época da agricultura. Até hoje, né? Eles encontram múmias de crianças aqui no Peru, nas selvas da Colômbia. Outro dia mesmo encontraram, estava mostrando no Facebook, de crianças de 12, 13 anos, né? Crianças mumificadas, que foram sacrificadas, e eram sacrificadas em festas da primavera, e para ter uma agricultura farta, para ter boas chuvas, para proteção. Eles sacrificavam. Então a religiosidade ainda era vista dessa forma, né? Então ele diz aqui, começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção. Crueldades mais longínquas que as praticadas do tempo de Baal. Baal é lá a época de Abraão. Aí ele diz aqui que essa questão de sacrifícios começou muito antes de Baal. Muito antes de Baal, já se faziam sacrifícios humanos. E esses sacrifícios aconteceram, vamos dizer assim, até 1500, 1600 e pouco, entre os astecas e os maias. 1400 e pouco, quando a Espanha toma conta de grande parte da América, né? Da América Espanhola, porque o Tratado de Tordesilhas não divide o mundo. Olha essa que beleza, né? Duas grandes potências marítimas, por volta de 1400 e pouco, não interessa quem viva no mundo. Tudo que estiver a leste do Tratado de Tordesilhas pertence a Portugal. Tudo que estiver a oeste pertence à Espanha. Eles dividiram o mundo aí. Então, a América Espanhola, que vamos falar que é a América do Sul, né? Peru, tudo isso aí, pertencia à Espanha. Então, quando os primeiros espanhóis, os navegadores espanhóis começam a chegar no México e vão descendo, eles encontram essas civilizações. Os astecas, os maias, os incas, por aí. 1400 e pouco, por aí, eles vão encontrando. E eles se deparam com essas práticas desses sacrifícios humanos. Rose, Oi. você pode... Eu fiquei aqui em dúvida, num trechinho anterior, antes um pouquinho,
quando ele diz assim: não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalístico e da irracionalidade. Sim. Os deportados que não conseguiram escapar dos primitivos. Porque eles tiveram que habitar corpos condizentes com a época que chegaram aqui. Quais são os corpos que esses seres ocuparam? Os corpos semelhantes aos seres que habitavam aqui. Eles não podiam ter corpos diferentes. Se os seres que habitavam o planeta Terra, na época que eles chegaram, eram corpos ainda com cérebro não muito desenvolvido, eram corpos assim que foram preparados para eles. Entendeu? Eles tiveram que vestir. Porque ele diz assim, que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo. Os egressos do egoísmo é os deportados ou os seres primitivos? Olha só, olha o que ele diz. De acordo com a mentalidade geral, esses que chegaram não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos, os que estavam aqui, do egoísmo animalesco, da irracionalidade. O povo que vivia aqui era um povo ainda muito, eu vou usar esse termo que ele usa aqui, ainda com características animalescas, canibais, entendeu? Era assim. Quais os corpos que eles precisavam usar? Eram corpos assim, desses seres ainda muito primitivos. E ao habitarem os corpos desses seres primitivos, que o cérebro ainda era atrás da face, em vez de ser no alto, eles não conseguiam expor toda a sua inteligência, porque a máquina não permitia isso. Nós não estudamos isso semana passada? Dos nossos irmãos que têm problemas de deficiência mental? Deficientes? O espírito é altamente inteligente, mas o instrumento é deficitário. Então, ele não pode revelar a sua inteligência. E esses homens, esses espíritos, tiveram que vestir esses corpos. Então, eles não podiam revelar a sua inteligência. E ainda tem o tal do esquecimento, não tem? E só com o tempo, com essas mentes, esses espíritos, foram se purificando e aí foram conseguindo também transformar o seu perispírito. Lembra? Conforme o espírito evolui, o perispírito também evolui e novos corpos serão preparados, baseados em quê? No nosso perispírito. E aí, eles também vão se misturando com o grupo que aqui está e toda essa raça começa a evoluir. E aí ele vai dizer aqui, né? Começaram aí os primeiros sacrifícios de sangue aos ídolos de cada facção, crueldade mais longínquas, quer dizer, começou muito antes de Abraão, que as praticadas nos tempos de Baal, das quais tendes notícia pela história. Até 1400, 1500 e pouco, nós ainda tínhamos sacrifícios humanos para os deuses entre a população da América Espanhola. E isso sem contar o que a gente não sabe das populações africanas, que podem ter realizado isso séculos mais tarde, século XVI, XV, XVII. A gente não conhece a história da África.
Então é muito comum. Você veja só, tudo isso para representar o quê? Para poder expressar um tipo de religiosidade. Olha como esse processo é longo. O homem tentando expressar sua religiosidade. Como é que ele foi fazendo isso? De várias formas, incluindo com sacrifícios humanos. Hoje, não se necessita mais disso. Então a gente vai vendo, olha o trabalho de Jesus, tá? Olha o trabalho de Jesus para poder, olha o planejamento, organizar tudo isso até os dias atuais. Isso continua, porque olha onde nós estamos. Dizem os amigos espirituais que nós não estamos nem na metade do caminho para a perfeição, ainda. Devemos estar aí com uns 30%, 40% de caminho realizado até chegar à perfeição. Numa régua de 100%, 30%, 35%, 40%, 45%. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Carmen. Passa a mão no queixo não, que não vai resolver. Liga aí teu microfone. Ainda. A estrada é longa, caramba. A gente quer evoluir rápido, não adianta. Olha só que estrada até chegar onde a gente está aqui, gente. Como ele fala, derramamento de sangue, sacrifício, pereré, para chegar onde nós estamos. E ainda tem povos que fazem esse tipo de coisa. Você vê, os inimigos, primitivos e tudo. De vez em quando a gente não vê por aí, no Jornal Nacional da Vida, história de suspeita de uma criança que foi sequestrada e um grupo realizou essas práticas, aí descobre, pega todo mundo e prende. E não é dizer que é ficção, não, já aconteceu. Criança foi encontrada no mato, amarrada em árvore, sacrificada, com os símbolos lá. Pessoas foram presas, fazendo sacrifícios humanos, com crianças, rendendo graças a um Deus lá não sei o quê. E nós estamos em 2022. Isso começou antes de Abraão, milênios antes de Abraão. E até hoje ainda está aí. Aquele grupo, de certa maneira, ainda está tentando expressar uma religiosidade, fazendo essa oferenda a deuses lá, a figuras mitológicas, e nasceram agora, no século 20 e 21. E aí, como é que se explica isso? Como é que esse espírito ainda está preso a essa ideia? Porque, com certeza, não foi hoje que ele acordou e saiu de casa dizendo: vou sequestrar uma criança e vou sacrificar lá no mato, ou lá na minha tenda religiosa, não é? Com meus amigos, que é um grupo que se sequestra, querendo fazer essas coisas. Isso é uma coisa que ele ainda tem dentro dele, que ele ainda não conseguiu desconstruir. São esses espíritos que vêm lá, ó, de Baal. Com 4, 5 mil anos nas costas dessas práticas, que mesmo estando no século 21, ainda traz isso com ele. Percebeu? Ainda revela essas questões da sua ancestralidade espiritual, animalesca, praticamente dizendo. Ainda não venceu isso e continua fazendo esse tipo de coisa por aí, que a gente fica assim, ó, meu Deus, como estão aí ainda, reencarnando, ainda não conseguiram aprender que não precisam sacrificar nada, que não precisam do sangue
para fazer suas representações religiosas. Aí a gente pensa, como o espírito leva tempo para aprender, né? Como o espírito leva tempo para aprender. É realmente uma coisa extraordinária, né? Mas a gente sabe que não são demônios. Não são demônios. Como muita gente diz, isso é um demônio. Não, é um espírito na sua árdua caminhada. Um dia ele vai ser espírito puro, mas ele ainda tem muita estrada para andar. Talvez ele tenha ficado perdido, lembra a aula de ontem, de segunda-feira, naquelas florestas, aonde o caçador, o lenhador, deu a orientação a ele, mas ele não conseguiu captar. E ele ficou perdido lá, naquela floresta, e ainda está perdido naquela floresta. Lembra daquele texto que nós lemos? Do livro Obras Póstumas? Belíssimo. Ele ainda está lá, perdido no meio da floresta. Então, meus amigos, nós vamos encerrar aqui o nosso estudo. Semana que vem a gente vai começar no capítulo 2.1, as tradições religiosas, né? E aí a gente vai seguir por aí, tá bom? Eu estou adorando estudar essa obra. Eu estou adorando, tá? E eu espero que vocês estejam gostando também. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen fazer nossa prece de encerramento. Então, rogamos ao alto a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Muito gratos estamos pelo conhecimento, por toda essa trajetória do espírito para chegar à perfeição que